Não é por acaso, mas eu sei que às vezes parece que é. Porque tem coisas que você está vivendo que não fazem sentido nenhum. Situações que você não planejou. Portas que se fecharam sem explicação. Momentos que você olha e pensa: por que isso está acontecendo comigo? E o pior não é nem o que aconteceu. É não entender. É tentar encontrar um motivo e não achar. É orar e parecer que nada muda. É continuar, mesmo sem ter clareza de para onde isso está indo. E isso cansa. Cansa não ter resposta. Cansa não ter direção. Cansa sentir que está vivendo algo que não deveria estar acontecendo. E talvez você esteja exatamente assim agora, confuso, tentando entender, tentando ligar os pontos, mas tudo parece fora do lugar. E quando a gente não entende, a mente começa a criar respostas erradas. Deus me esqueceu, eu fiz algo errado. Isso não deveria estar acontecendo, mas deixa eu te falar uma coisa com muita clareza. Nem tudo que você não entende é falta de Deus. Às vezes, é exatamente o contrário. É Deus trabalhando em um nível que você ainda não consegue ver. Porque o problema não é o que você está vivendo, é tentar interpretar isso antes da hora. E enquanto você tenta entender tudo agora, você acaba perdendo algo importante. O propósito escondido dentro desse momento. Porque tem processos que não fazem sentido no começo, mas fazem todo sentido depois. E talvez o que hoje parece confusão, na verdade seja construção. Algo está sendo formado, algo está sendo alinhado, algo está sendo preparado, mesmo que você ainda não consiga enxergar. E se você parar por um instante e olhar com mais atenção, talvez você perceba, isso não começou agora. Tem coisas que Deus já vem trabalhando na sua vida há muito tempo e você só está vendo uma parte da história. Mas o que Ele está fazendo é maior do que esse momento. E é por isso que você precisa ouvir isso hoje. Não é por acaso. Deixa eu te fazer uma pergunta. E se o que você está vivendo agora não for o fim, mas parte de algo que Deus ainda está construindo? Porque tem alguém na Bíblia que passou exatamente por isso. José do Egito. José tinha um sonho. Deus mostrou para ele algo grande, algo que fazia sentido. Mas o caminho até esse propósito foi tudo menos lógico. Ele foi rejeitado, traído pelos próprios irmãos, vendido como escravo, acusado injustamente e depois esquecido na prisão. Agora me responde com sinceridade, olhando só para esse processo. Parece propósito ou parece abandono? Porque, humanamente falando, nada ali fazia sentido. Nada. Se fosse hoje, muita gente ia pensar: Deus me esqueceu. Isso não tem nada a ver com propósito. Eu errei em algum lugar. Mas não. Deus não tinha abandonado José. Deus estava posicionando. Cada lugar que parecia atraso era, na verdade, preparação. Cada porta fechada estava evitando o lugar errado. Cada momento difícil estava formando alguém capaz de viver o que viria depois. E o mais forte disso tudo é: José só entendeu depois. Não foi no meio. Não foi durante a dor. Não foi na prisão. Foi lá na frente, quando tudo se conectou. E é aqui que isso encontra você. Porque talvez você esteja julgando a sua vida por uma parte da história que ainda não terminou. Talvez você esteja olhando para um momento que ainda está em construção e tratando como se fosse o final. E por isso não faz sentido. Mas deixa eu te falar algo que pode mudar a forma como você enxerga tudo. Deus não revela o propósito completo no meio do processo. Porque se revelasse, você não suportaria o caminho. E nem pisaria onde precisa pisar. Então ele trabalha em silêncio. Ele constrói por dentro. Ele alinha por trás. Ele move coisas que você nem imagina. Enquanto você acha que está parado, Deus está organizando. Enquanto você acha que está perdido, Deus está direcionando. E talvez hoje você ainda não entenda. Mas isso não significa que não exista um propósito. Significa só que você ainda está no meio dele.
Porque quando a gente fala de propósito, parece algo grande. Mas, na prática, ele acontece nos detalhes da vida. Aqueles que ninguém vê. É naquele dia comum em que você acorda sem vontade, mas levanta mesmo assim. É quando você continua fazendo o que precisa ser feito, mesmo sem sentir nada. É quando você tenta manter a fé, mesmo com a mente cheia. E ninguém aplaude isso. Ninguém percebe. Mas é exatamente aí que muita coisa está sendo construída. Porque nem todo o processo de Deus tem com sinal, resposta ou direção clara. Às vezes, vem com silêncio. E o silêncio testa você de um jeito diferente. Porque no barulho é fácil acreditar. Mas no silêncio, você precisa decidir continuar, mesmo sem entender. E talvez o que você está vivendo hoje seja isso. Uma fase que não tem resposta. Um momento que não tem explicação. Um caminho que não tem clareza. E isso mexe com tudo. Com a sua fé, com a sua mente, com a sua força. Porque o ser humano precisa entender para se sentir seguro. Mas Deus não trabalha assim. Ele não te chama para entender tudo. Ele te chama para confiar. E isso entra direto na sua rotina. Quando você precisa tomar decisões, mesmo sem certeza. Quando você precisa continuar, mesmo sem ver resultado. Quando você precisa acreditar, mesmo sem sentir nada. E é aí que muita gente desiste. Não porque é fraca, mas porque está cansada de não ver sentido. Só que tem algo que você precisa enxergar. O fato de não fazer sentido para você não significa que não esteja fazendo sentido para Deus. Porque Ele vê o quadro completo. Ele vê o que está vindo. Ele sabe onde isso vai dar. Mas você ainda está vendo só um pedaço. E talvez hoje, o que você chama de confusão, Deus chama de construção. O que você chama de atraso, Deus chama de alinhamento. O que você chama de perda, Deus chama de livramento. Só que isso você não percebe na hora. Você só entende depois. E é por isso que esse momento é tão decisivo. Porque você está entre duas escolhas. Ou você desiste, porque não entende, ou você continua, mesmo sem entender. E essa decisão define o que vem depois. Tem um momento em que você precisa parar de tentar entender tudo e começar a se firmar naquilo que Deus já disse. Porque a sua vida não pode ser guiada pelo que você sente. Ela precisa ser sustentada pela verdade. E a verdade é essa. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8:28 não diz que algumas coisas. Não diz que só as boas. Diz todas. Até as que você não gostou, até as que te feriram, até as que você não entendeu. Tudo isso Deus usa. Nada é perdido, nada é em vão. Agora pensa, se Deus usa até aquilo que parece errado, por que você acha que esse momento da sua vida está fora do controle dele? Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Salmos 37:23. Isso significa que até quando você não percebe, Deus está conduzindo. Mesmo quando parece lento, mesmo quando parece confuso, existe direção, existe cuidado, existe propósito. E talvez o que você precisa hoje não é de mais respostas, é de posicionamento. Porque enquanto você fica tentando entender tudo, você trava. Mas quando você decide confiar, você avança, mesmo sem ter todas as respostas. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Provérbios 3:5, olha isso. Deus já sabia que você ia tentar entender tudo. Por isso ele deixou claro, não se apoie nisso. Porque o seu entendimento é limitado. Mas o agir de Deus não é. E aqui está a virada. Você não precisa enxergar o caminho inteiro para dar o próximo passo. Você só precisa confiar em quem está te guiando. E quando você faz isso, algo muda dentro de você. A ansiedade começa a perder força. A pressão diminui. O medo já não domina como antes. Não porque tudo resolveu, mas porque você deixou de carregar sozinho e passou a confiar de verdade. E é isso que começa a te tirar desse lugar. Não é entender tudo, é se alinhar com Deus. Vamos orar. Deus, tem momentos em que a gente não sabe nem como explicar o que está sentindo. Por fora, parece que está tudo normal.
mas por dentro existe um cansaço que ninguém vê. E hoje eu coloco diante de ti cada pessoa que chegou até aqui. O Senhor conhece o coração dela, conhece os pensamentos que não param, as dúvidas que ela não fala para ninguém, o peso que ela tem carregado em silêncio. E acima de tudo, o Senhor sabe o quanto ela tem tentado continuar, mesmo sem entender, mesmo cansada, mesmo sem ver resposta. Pai, toca agora onde ninguém alcança. Alcança essa mente inquieta, alcança esse coração sobrecarregado, alcança essa alma que já não aguenta mais carregar tudo sozinha. E começa a trazer clareza, não necessariamente explicando tudo, mas trazendo paz no meio do que ainda não faz sentido. Senhor, fortalece essa pessoa por dentro, porque tem coisas que ela está vivendo que ninguém imagina. E mesmo assim, ela continua. Então renova as forças agora. Desfaz essa confusão interna e alinha tudo aquilo que está fora do lugar. Se existe medo, tira. Se existe dúvida, organiza. Se existe cansaço, renova. E onde ela não está conseguindo ver saída, começa a abrir caminhos. Mesmo que pequenos, mas reais. Mostra que o Senhor ainda está presente. Mostra que o Senhor não perdeu o controle. Mostra que nada disso está acontecendo por acaso e que, mesmo no meio desse momento, existe propósito, existe cuidado, existe direção e que ela não precisa entender tudo para continuar. Ela só precisa confiar. Então enche agora esse coração de paz, uma paz que não depende das circunstâncias, uma paz que acalma a mente, que desacelera o coração e que traz segurança por dentro. E que a partir de hoje, essa pessoa pare de tentar carregar tudo sozinha e comece, de verdade, a confiar em ti. Em nome de Jesus. Amém. Se essa mensagem chegou até você, não foi por acaso. Talvez você tenha começado esse vídeo sem muita expectativa, mas algo dentro de você ficou. E isso não é coincidência, porque quando Deus quer alinhar algo dentro da gente, Ele usa exatamente aquilo que a gente precisava ouvir. E hoje, você foi lembrado de algo importante. Você não está vivendo isso sem propósito. Mesmo sem entender tudo, mesmo sem ver o final, mesmo no meio da confusão, Deus ainda está trabalhando. E agora, a decisão não é sobre entender, é sobre confiar. Confiar mesmo sem resposta. Confiar mesmo sem sinal. Confiar mesmo quando tudo parece lento. Porque é isso que sustenta você, até o propósito se revelar. E antes de você sair daqui, faz isso com consciência. Escreve, eu confio no propósito de Deus. Mas não escreve como um comentário qualquer. Escreve como uma decisão, como alguém que decidiu continuar mesmo sem ter todas as respostas. E se essa mensagem falou com você, compartilha com alguém, porque tem pessoas vivendo exatamente isso agora e precisam ouvir o que você acabou de ouvir. E se você ainda não está inscrito no canal, só escuta, se inscreve. Aqui sempre vai ter uma palavra para te fortalecer, te direcionar e te lembrar que Deus não te abandonou no meio do caminho. E se hoje você sentiu que precisa de mais de um lugar para cuidar da sua mente, da sua fé e da sua alma, conheça o Refúgio da Alma. O link está na descrição. Que Deus te fortaleça, te dê paz no meio do processo e te leve exatamente para aquilo que Ele já preparou. Deus te abençoe.